Oi, gente, tudo bom? No vlog de hoje eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi o meu processo para me tornar vegetariana, como eu virei vegetariana, por que eu virei vegetariana. Se eu sinto falta de carne, que é o que muitas pessoas me perguntam ainda hoje, por que eu não uso ovos nas minhas receitas e como que foi a minha transição para eu virar vegetariana. Quanto tempo demorou até eu começar a pensar na ideia e até eu ser realmente vegetariana? Bom, eu sempre comi carne na minha casa, nem os meus pais, ninguém da minha família é vegetariano, até hoje ninguém é vegetariano. E eu sempre comi frango, carne, peixe a minha vida inteira, nuggets, salsicha, sempre comia de tudo isso. Quando eu engravidei, eu tinha épocas, mais ou menos no terceiro ou no quarto mês, que eu não sei porquê, eu sentia um pouco de... eu não gostava muito de ver ou de comer carne vermelha. Não era todos os dias que isso acontecia, mas isso quando acontecia me marcava bastante, que eu não sentia muita vontade de comer carne. E aí, quando eu tava com mais ou menos uns 5 meses de gravidez, né, da Rafaela, eu vi um documentário que chama A Carne é Fraca. Não sei por que eu assisti esse documentário, ninguém me indicou especificamente falando, mas eu vi alguma coisa na internet, eu fiquei curiosa, fui assistir. Eu recomendo porque esse é um documentário que ele não é forte, ou seja, ele não tem cenas muito impactantes, você não vai chorar assistindo ele. Tem acho que umas 2 ou 3 cenas que são um pouco mais fortes, que mostram o momento do abate dos animais, mas de modo geral são especialistas na área. Então a gente que é especializada em nutrição, pecuária, agropecuária, então eles falam muito de uma forma extremamente técnica e objetiva de como o consumo de carnes, leite, até ovo, impacta no meio ambiente. Então é super bacana, eu recomendo. Quando eu assisti esse documentário, eu não virei vegetariana no dia seguinte. Isso ficou na minha cabeça. Eu comentei com o Thiago, ele falou, nossa, a gente ficou impactado, porque nesse documentário mostrava também o que acontecia com os pintinhos, o que acontecia com os ovos, por que eu não como ovo, né? O que acontece com os pintinhos que colocam aqueles ovos. Então, tem muita coisa por trás e quando você vê um documentário assim, é como se de alguma forma abrisse uma coisinha na sua cabeça e você parasse de ver o alimento como sendo só o alimento. Eu comecei a ver de forma, enfim, natural e espontânea o animal sendo o alimento e eu não conseguia mais sentir tanta vontade de comer, né? Enfim, aquela carne. Mas não foi do dia pra noite que eu parei de comer carne. Quando eu terminei de assistir o documentário, eu fiquei pensando muito a respeito disso e aí eu fui diminuindo o consumo de carne vermelha, aí eu parei. Depois de mais ou menos um mês, eu fui diminuindo o frango e não foi nada assim, não, eu vou parar de comer. Não, eu fui realmente não tendo vontade, porque conforme eu ia vendo aquela comida no prato, eu ia me lembrando do animal antes dele morrer. E isso ia mexendo comigo e eu ia perdendo vontade realmente de comer, sabe? Depois de mais ou menos um mês eu parei de comer frango também. O Thiago sempre foi acompanhando, a gente foi evoluindo junto nessa ideia de realmente parar de comer carne. E eu lembro que a última vez que eu comi peixe foi no dia do meu aniversário. Eu tava com as minhas amigas comemorando num restaurante japonês e aí eu fui comer um temaki de salmão. E aí eu mordi uma vez, mordi 2 vezes e aí foi a última vez que eu comi, eu falei, não dá mais, não gosto, não sinto mais prazer, minha cabeça não fica relaxada ao comer, eu já consigo associar de imediato que isso aqui é um animal, então não é alimento, é um animal, e isso foi muito natural pra mim. Então acho que eu demorei a total, acho que uns 3 meses, de 3 a 4 meses pra virar ovo-lacto vegetariana, ou seja, não comer nenhum tipo de carne, e quando eu digo carne, presunto, peito de peru, atum, peixe, frango, carne vermelha, tudo, né? Quando a Rafa nasceu, a gente ainda tinha o costume de comer muito ovo aqui em casa, então eu fazia muito omelete, muita coisa, muita receita que levasse ovos. Foi natural também que eu em poucos meses me questionasse do porquê que eu tô comendo ovo, aquele ovo aqui em casa, né? Mas mocinha, por que você não come ovo? A galinha não morre pra botar o ovo. Qual o problema do ovo, mocinha? O que acontece é que para as galinhas botarem os ovos, elas são confinadas em gaiolinhas minúsculas, onde elas nem conseguem andar. E aí, o que acontece? A galinha ela fica muito estressada por estar confinada, e aí ela começa a se bicar. Para a galinha não se machucar, o que as pessoas, né, enfim, os donos
das granjas fazem? Eles cortam o bico das galinhas. Assim elas não conseguem se machucar e elas também não conseguem selecionar o que elas querem comer da ração, porque a ração não é de boa qualidade. Eles pegam uma ração que aí uns restos que tem alguns tipos de vitamina para as galinhas ficarem mais fortalecidas. Então o processo para as galinhas botarem ovo já leva um pouco de sofrimento, muito sofrimento. Além disso, quando os pintinhos são pintinhos, os machos eles são triturados, porque eles não botam ovo. Então, ou os machos são triturados, ou eles vão virar frango. Então, de alguma forma, também existe morte. E mocinha, por que você não consome leite de vaca? A vaca não morre para você tirar o leite dela. A vaca tem leite para o bezerro. Para a vaca poder ter leite, para as pessoas tomarem, eles tiram o bezerrinho assim que ele nasce. Aí a vaca fica chorando, ela vai atrás do carro que leva o bezerro. É muito triste. E para a vaca continuar produzindo leite, eles injetam muito hormônio e muito remédio nela. É que nem a gente, né? Que nem um ser humano. Se a mulher tem um bebê, depois de um tempo ela vai parar de produzir leite. A gente não pode produzir leite por 20 anos sem um bebê. Então imagina, para a vaca produzir leite por tantos anos, o que não colocam nela para ela seguir produzindo leite. E tira um bezerro que vai virar a vitela. Mas você percebe que eu uso ainda queijo nas minhas receitas, queijo tradicional, e eu uso também leite condensado ou doce de leite. Eu estou num processo aqui de transição, eu procuro diminuir cada vez mais o consumo dos alimentos que têm origem animal. Espero um dia não consumir absolutamente nada desses produtos. O canal nunca vai ser um canal 100% vegano, porque assim como hoje em dia eu uso às vezes um creme de leite caseiro que é vegano, mas eu não falo no vídeo que ele é vegano, eu pretendo sempre seguir o canal dando as opções e oferecendo as opções para as pessoas, para cada um fazer em casa a sua receita do jeitinho que acha mais gostoso e mais acessível. Foi sofrido pra mim virar vegetariana? Não foi muito natural. Em nenhum momento eu me obriguei a isso, mas foi tudo muito instintivo. Eu sofro bullying, eu sofro algum tipo de piada ou sou zoada por ser vegetariana? De modo geral, não. É muito difícil, até porque quem me conhece já sabe que eu e o Thiago nós somos assim. Se eu vejo alguém comendo carne junto comigo na mesa, eu não olho, então com isso eu não fico muito impactada, mas eu fico muito chateada, eu não consigo não ficar, por exemplo, se é noite de Natal, Ano Novo, que eu vejo aqueles pratos que são, enfim, o bichinho inteiro, sabe? Aí eu fico bem chateada mas tem o quê? Porque é reunião de família, né? Mas quando eu encontro numa churrascaria, por exemplo, já aconteceu 1 ou 2 vezes, eu não vou, eu não consigo, o Thiago também, a gente não consegue ver aquele monte de animal morto andando e a gente não consegue. Eu não consigo comer vendo tanto de bichinho assim morto passando em volta da gente, né? Enfim, vai de cada um isso. Eu não sinto falta de carne, nem um pouco. Aliás, eu não sei como eu fiquei tantos anos da minha vida comendo carne, porque hoje em dia, com a cabeça de hoje que eu tenho, eu percebo como eu amo os animais. E os porcos, por exemplo, ó que curiosidade legal, os porcos, eles são comprovadamente mais inteligentes e sensíveis que os cachorros. Então por que a gente come um e ama o outro? Não, então aí eu fico pensando, eu amo os meus cachorros. Quando eu vejo um cachorro na rua, eu quero fazer carinho, eu quero ficar. Então, por quê? Por que que um tipo a gente ama e o outro tipo a gente come? Não deveria ser isso, né? Então, é mais ou menos esse pensamento que a gente teve aqui em casa quando a gente decidiu virar vegetariano. A Rafaela, nossa filha, tem 3 anos de idade, ela tem uma saúde de ferro, ela é vegetariana porque ela come o que a gente come, então se não tem carne aqui em casa, ela também não come carne, e ela tem uma saúde de ferro, nunca precisou tomar nenhum antibiótico, nunca tomou nenhum remédio forte, o máximo que ela teve foi ficar gripadinha, com que a gente colocava soro fisiológico, pingava sorinho nela, então ela tem uma saúde de ferro, ela tem uma saúde melhor que muita criança que eu vejo que come um monte de carne. Então a proteína vem também, existem também as proteínas vegetais, então assim como existem as proteínas animais, existem as proteínas vegetais, que é feijão, grão de bico, lentilha, tofu, cogumelos. Então hoje em dia a gente achar que alguém é mais saudável porque come carne
é muito errado mesmo. Hoje em dia, o que faz alguém ser saudável ou não é justamente o equilíbrio e a composição do prato dessa pessoa. Então, se você come carne, você pode comer de modo geral muito mal e você não vai ser tão saudável quanto um vegetariano ou vegano que come muito bem. Assim como podem existir vegetarianos ou veganos que comem muito mal e também vão ter problema de saúde. Eu acho que independente se você pretende ser vegetariano, tem vontade ou acha que um dia quer ser vegetariano ou vegano, acho que todo mundo deveria assistir esses documentários e ler um pouquinho mais sobre como funciona essa indústria da pecuária. É a mesma coisa, por exemplo, eu achar, não vou ver um jornal, eu não vou ler nada de notícia sobre política, porque eu não quero saber. Não, é importante, a gente tem que entender, tem que ter consciência, tem que entender o que acontece. Eu conheço muita gente que foi ler um pouco mais, viu esses documentários ou filmes e não virou vegetariano, mas é legal a gente saber o que acontece nesse mundo. Uma amiga minha super próxima me escreveu essa semana que ela viu aquele filme Okja, da Netflix, e que ela ficou assim super impactada e nossa, como que ela nunca tinha parado de comer carne, caramba, que ela ia começar, enfim, a tentar diminuir o consumo de carne, e ela foi super impactada. Eu conheço pessoas que não são. Tudo bem, mas é legal a gente tentar entender minimamente o que acontece com as coisas que estão à nossa volta para aquela comida chegar no nosso prato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like aqui para ajudar o canal. Se inscreve também, ativa o sininho de notificações para sempre ficar sabendo quando eu colocar vídeo aqui no YouTube. E comenta aqui embaixo para mim o que você acha sobre ser vegetariano. Você tem vontade de ser? Conhece alguém que tem muita dificuldade? Acha que isso é besteira, baboseira? Enfim, comenta aqui embaixo, vamos falar um pouquinho a respeito. Conversar nunca é demais, né? Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, pequena sereia. Tchau. Tchau. Beijo.